Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre como as organizações na área da saúde tiveram de mudar sua forma de trabalhar diante da Covid-19, as transformações que foram realizadas, os processos que avançaram e como tudo isso impacta nos negócios e na carreira de quem atua nesse setor. Nosso convidado de hoje é Carlos Marinelli, presidente do Grupo Fleury. Marinelli, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado aqui o nosso convite e um bom dia para você. Bom dia, Milton. Obrigado a você pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Carlos Marinelli, vamos começar essa nossa conversa aqui pensando um pouco sobre como vocês analisam, ao longo desses meses todos de pandemia que já enfrentamos, como vocês analisam esta transformação que a área de saúde teve de enfrentar? Bom, Milton, primeiro que essa é uma crise, né, que a gente tem que tratá-la com muita seriedade, com muita ciência e com muita disciplina. É algo novo que se instalou não só no Brasil, mas no mundo como um todo. É algo que a gente viu o poder, digamos assim, da globalização como nunca, porque a gente viu isso começando ali na China, viu isso evoluindo ali para a Europa. E quando chegou aqui no Brasil, de alguma maneira, né, pegou a gente com uma perspectiva que a gente foi adicionando, né, graus de complexidade. Então, a gente achava que 15 dias de quarentena iria resolver, depois passou para 30, 40, e a gente já está aí há mais de 120 dias vivendo essa realidade. E, no final das contas, a gente tem que entender que isso é algo que era possível acontecer e que veio a acontecer e que está trazendo algumas mudanças para a gente de todas as maneiras. A gente está fazendo aqui, não no seu estúdio, mas fazendo de uma maneira digital, e isso trouxe mais digitalização para tudo. Isso trouxe mais digitalização da maneira que a gente consome os nossos produtos no dia a dia, a entrega do supermercado, a entrega da farmácia. Isso trouxe mais digitalização para a maneira que a gente faz essa interação aqui, seja nessa entrevista, seja nas nossas reuniões de trabalho. E na saúde, isso também trouxe mudanças muito importantes. Por exemplo, a gente tem a questão da telemedicina, que é algo que já existia há algum tempo, mas que nesse momento começa a ser muito predominante. Então, se a gente achava antes que aquele contato via WhatsApp com o médico, aquela troca de mensagens era algo que era só para ser feita eventualmente num ponto ou outro, hoje a gente consegue fazer já consultas inteiras com os nossos médicos utilizando essa ferramenta. O que é importante? Isso não é algo que vem substituir o relacionamento pessoal. Como não é algo que vai substituir para sempre, a gente está fazendo dessa maneira aqui. Mas sim, a telemedicina ela vem adicionar mais um capítulo na relação entre as pessoas. O que eu acho que é definitivo dentro dessa questão de como que a gente traz a digitalização para a vida das pessoas na saúde é como que se transforma a relação da pessoa com a saúde. A gente vai ver cada vez mais as pessoas tomando conta da sua própria saúde, cada vez mais responsáveis pela sua própria saúde. Por quê? Porque existe a questão de você tratar a saúde também de uma maneira de consumidor. Ou seja, à medida que eu posso ter minha saúde mais digital, eu tenho fácil acesso, eu tenho um repositório de informações sobre a minha saúde e eu passo a ter uma capacidade melhor de gerenciamento sobre a minha saúde. Então, dentre vários outros elementos, essa questão da saúde traz para todos uma responsabilidade maior sobre a sua própria saúde com as ferramentas digitais que se apresentam. E quando nós estamos falando, por exemplo, da telemedicina, nós não estamos falando só numa transformação digital. Eu imagino que o profissional também teve que se adaptar, porque teve de mudar o seu comportamento para fazer este atendimento à distância. Excelente pergunta, Newton. Na verdade, telemedicina não é você colocar simplesmente um médico na frente de um computador e pedir para ele fazer a consulta que ele já fazia. Você tem que entender como que essa ferramenta e essa relação ela se estabelece, quais são os limites dessa ferramenta, mas entender, como a gente já abordou anteriormente, que é uma possibilidade a mais.
O que acontece com essa possibilidade? Ela traz mais acessibilidade. Então, eu posso estar aqui em casa e eu não preciso, por exemplo, ir até um pronto-socorro, um pronto-atendimento, porque eventualmente eu não tenho essa necessidade. E se o médico do lado de lá entender que eu tenho essa necessidade, certamente ele vai me indicar essa via de atendimento. Mas se nessa conversa, nessa interação e com esses recursos que incluem, inclusive, percepções, por exemplo, de como que eu estou falando, se eu tive algum sintoma a mais ou não, tecnologias que a gente já vê hoje muito comuns, por exemplo, quem foi até um shopping center, a gente já usa isso, por exemplo, dentro do Fleury, câmeras, né, que elas já medem a sua temperatura visualmente, você ficou parado, ela mede a sua temperatura, vários desses elementos que ajudam o profissional que está do outro lado a ter a escolha de uma conduta, sem a necessidade de você se deslocar e sem a necessidade de você eventualmente se expor a riscos em determinados locais que você não precisa, como, por exemplo, da questão do distanciamento social. Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade de entender que essa é mais uma ferramenta e tudo que ela abre de possibilidades. Só para te dar um exemplo, nós temos hoje esses atendimentos de telemedicina em uma das empresas do Grupo Fleury, que é a Santecorp. Hoje a gente já tem um total de pessoas com potencial de acesso a essa ferramenta que chega perto dos 4 milhões de pessoas. E os nossos médicos eles passam por todo um treinamento antes de fazer esse tipo de atendimento. Ou seja, como se comportar, de coisas tão simples quanto o nível de claridade, a posição, como falar com o paciente e toda a tecnologia que está embarcada na ferramenta, que vai muito além, logicamente, de uma ferramenta de visualização digital. Tem um prontuário eletrônico, tem um histórico do cliente, do paciente, tem uma série de ferramentas que esses médicos são treinados para utilizar e dar mais acessibilidade a todos usando essa ferramenta. Carlos Marinelli, deixa eu pedir só um favor para você enquanto nós estamos conversando aqui. Como o seu microfone está muito próximo da sua gola, fica batendo às vezes. Se você fechar o seu casaco um pouco mais para cima aqui, esse áudio não vai ficar batendo ali. Ou pelo menos, mas enfim, a gente, só para não ter aquele barulho da batida ali e aí ficar ainda mais clara a sua informação aqui para nós. Bom, vamos lá. Nós falamos aqui sobre telemedicina, mudança de comportamento também necessário por parte dos profissionais para que houvesse esse tipo de adaptação. E você já disse que sim, é uma tendência, mas que, ao longo do tempo, haverá um mix de atendimento. Isso não é definitivo no sentido de que só será assim. Quer dizer, nós temos que trabalhar de uma forma mais global no atendimento de todos. Vamos pegar aí outras questões do próprio Grupo Fleury. Quer dizer, o que foi para vocês o grande desafio no processo, à medida que vocês precisavam continuar trabalhando e tinham que manter também a segurança dos seus profissionais? Olha, Milton, acho que tem um foco muito grande nisso que você acabou de falar, que é a segurança dos profissionais. Essa pandemia nos trouxe, no começo, uma preocupação muito grande com essa questão da contaminação. Então, você ter ambientes que, embora você tivesse a capacidade de colocar gente, ou seja, você tem a possibilidade da contaminação, você baixar essa possibilidade da contaminação. Então, desde o primeiro momento, o foco sempre foi na segurança dos nossos colaboradores, porque a gente sabia que uma vez que esses colaboradores estivessem seguros, os equipamentos de segurança, processos, medidas em geral, nós iríamos trazer essa segurança também para os nossos clientes. E também trabalhar a questão da multicanalidade dos nossos serviços. Então, a gente já falou aqui, por exemplo, dessa questão da telemedicina, é um canal a mais. E quando a gente faz por telemedicina, a gente evita o contato e a exposição das pessoas. Vamos falar das unidades de atendimento? Nós já temos no Grupo Fleury, durante muito tempo, uma prática que a gente chama de atendimento móvel, que é ir até a casa das pessoas para poder realizar os nossos exames. E esse era mais um canal que a gente oferecia. Você pode ir na unidade de atendimento, fazer o seu exame, coletar o sangue, fazer o ultrassom, e você pode também solicitar que alguém vá até a sua casa.
Nesse caso, essa pessoa ela está evitando se expor a uma quantidade de pessoas muito grande, ela está evitando se expor a riscos e ela está, eventualmente, até se ela está com uma dúvida em relação à saúde dela, ela está colocando os outros em segurança. O que a gente fez durante esse tempo? A gente aumentou a disponibilidade desse canal, porque é uma questão de oferta, e a gente incrementou esse canal. Por exemplo, a gente começou a fazer ultrassom no atendimento móvel, exame de imagem, exame que depende de um médico fazendo e performando aquele exame. Então, a gente adicionou, por exemplo, um exame que normalmente você iria a uma unidade de atendimento para fazer, né? Um álcool gelzinho, passa ali a sonda ali, isso começou a ser feito na casa das pessoas. Bom, de tudo isso, vocês desenvolveram algumas experiências que estão sendo levadas também para empresas que buscam vocês atrás dessa informação que foi sendo elaborada. Que tipo de trabalho é esse que vocês estão realizando com outras organizações que não necessariamente sejam da área de saúde? Milton, esse é um momento em que conhecimento ele precisa ser constituído, ele precisa ser elaborado, e quanto mais a gente passar rapidamente o conhecimento que a gente elabora, que a gente constrói, melhor para todo mundo. E essa é uma responsabilidade que também a gente trouxe para a gente. Por quê? Nós somos uma empresa que faz exames, mas nós somos uma empresa de conhecimento. Nós temos um contingente enorme de especialistas, lógico, médicos, mas também outros tipos de especialistas ligados à área da saúde que constroem esse conhecimento e que podem passar esse conhecimento para as pessoas. Então, uma das responsabilidades que nós trouxemos e estabelecemos como uma oferta, um produto nesse momento, foi exatamente nos aproximar de empresas que queriam entender como que eu continuo minhas atividades ou como eu transformo a maneira que eu desenvolvo minhas atividades, mas fazendo isso de uma maneira segura, em que eu proteja meu colaborador, que eu proteja meu cliente e que eu não seja um ambiente, por exemplo, de dispersão da doença ou que aconteça a doença no ambiente de trabalho. Então, nós estabelecemos esse produto de consultoria. A gente, em 50 dias, fomos de zero para mais de 300 empresas que nós atendemos com esse produto de consultoria e temos alguma coisa aí com mais de 400 mil pessoas atendidas diretamente por esses serviços. O que tem dentro desse serviço? Lógico, uma parte disso são exames que nós fazemos, que são os exames tradicionais de sorologia, PCR, mas também muito conhecimento sobre equipamentos de segurança, normas estabelecidas para melhorar a segurança do ambiente, normas estabelecidas de concentração de pessoas, normas estabelecidas sobre coisas como, por exemplo, utilização de máscara em espaços, número máximo de pessoas em determinados ambientes, distanciamento que deve ser obedecido, ambientes como a gente está na empresa, a gente está trabalhando, mas a gente está também, eventualmente, no refeitório, a gente está no banheiro da empresa, a gente está em ambientes que têm uma maior circulação, como um elevador. Então, uma série de conhecimentos aplicados ao dia a dia da empresa para fazer com que esse retorno a uma certa normalidade possa ocorrer de uma maneira segura. Pelo que vocês estão percebendo dessas empresas, elas estão nessa busca de uma retomada do trabalho presencial ou boa parte permanecerá nesse cenário ainda por um bom tempo de pessoas trabalhando à distância? Eu acredito que essa questão do trabalho à distância é algo que veio para ficar e vai crescer cada vez mais como não necessariamente a única opção, mas como mais uma opção das pessoas. Então, essa questão, essa dinâmica que a gente teve de trabalho, né, que foi quebrada agora durante a pandemia, de acordar cedo, tomar banho, pegar o carro, ir para o escritório, passar 8, 10 horas no escritório e voltar todos os dias, é algo que vai mudar e como já tem mudado. O retorno, a gente vai precisar voltar para os escritórios. Quando eu digo vai precisar, porque nós, como seres humanos, a gente precisa dessa interação, a gente precisa construir capital social entre nós. E a gente faz isso de uma maneira muito mais efetiva com ligações que são muitas vezes mais físicas. A gente pode fazer isso digitalmente, mas a ligação física ela é ainda importante para o ser humano na hora de estabelecer vínculos. O que a gente tem visto? As empresas têm investido muito
na questão de ter ambientes mais digitais para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, elas sabem que a concentração do número de pessoas dentro de um mesmo espaço, ela está limitada. Agora, seja por conta de questões de segurança estabelecidas pela própria empresa ou indicadas por empresas especialistas como nós, seja por até questões de legislação, que em determinados estados ou municípios mudou. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver um trabalho mais híbrido entre o digital e o presencial, mas a gente, com certeza, vai fazer com que essa dinâmica de trabalho ela seja muito superior em termos de produtividade do que era antes. Agora, do ponto de vista do indivíduo, do trabalhador, você já disse lá no início dessa nossa conversa que há uma tendência de as pessoas terem hoje, a partir de agora, uma preocupação maior com a sua saúde e ter controle maior sobre os seus dados. De que maneira essa transformação digital está ajudando estas pessoas a terem essa informação? Por exemplo, Milton, a gente tem um produto que é um app que você pode carregar no seu celular e o que a gente costuma dizer é colocar a saúde a um toque de distância. Você tem, se você quiser sair da sua casa hoje, a mobilidade a um toque de distância. Você tem o supermercado, se você quiser alguma coisa para sua casa, a um toque de distância. Você tem a sua vida financeira a um toque de distância. Vamos lembrar como é que era a nossa relação com saúde? A gente usava o telefone para a saúde há pouco tempo atrás, na verdade, para procurar o número de telefone do médico ou da secretária do médico para a gente marcar uma consulta. Hoje, a um toque de distância, você tem um médico na sua frente. Você tem acesso ao seu histórico de exames. Você tem acesso a toda a sua informação de saúde, eventualmente até com informações até que o médico adicionou lá sobre a sua saúde, que ela pode estar disponível para você na hora que você interage com um médico diferente. Não é um tanto quanto frustrante, Milton, para você como paciente, e a palavra já diz tudo, paciente, você tem que ter paciência na sua relação com o médico, quando você começa essa interação e você leva aquele calhamaço de exames debaixo do braço, e você tem que começar a contar toda a sua história, é isso que a gente está tentando mudar na medicina e provavelmente isso vai ser mudado e já está sendo mudado com a questão da transformação digital da saúde. É você estabelecer uma conexão com o profissional de saúde e não ser mais aquele jogo, né, de tabuleiro em que você volta para a primeira casa e conta tudo de novo. Você começa a estabelecer aquela relação com alguém que tem o seu histórico, que tem todos os resultados de exame, que já sabe a última conversa que você teve com o médico e parte a partir dali. É algo que adiciona valor. Agora, essa é uma informação que está comigo, paciente, ou que está com você na empresa? Essa é uma informação que está com você, paciente. No Brasil, por lei, todos os seus exames, eles são uma informação sua, que o médico tem acesso. Da mesma maneira, como o médico, quando coloca as informações no seu prontuário, aquelas informações são dele, mas ele pode colocar aquelas informações no prontuário para que um outro médico ele possa ter acesso à medida que você está se consultando. Então, essa questão de você ter um único repositório de informações é algo muito interessante. Nós anunciamos aí recentemente, o investimento da nossa empresa em uma empresa de prontuários médicos, a chamada ProntMed. Ou seja, nós entendemos que o futuro é esse futuro onde você, como consumidor e paciente, quer que as suas informações elas estejam disponíveis e centralizadas para que a sua experiência com saúde ela seja uma experiência de valor superior, tanto para você como paciente, como para o médico que está atendendo você, que pode não partir daquele momento zero, mas sim de uma série de conhecimentos produzidos para você. Informação na internet não chega a ser exatamente uma novidade no trabalho que vocês vêm realizando, porque vocês foram pioneiros, inclusive, nessa ação. Exatamente. Desde 1997, se a gente pensar 1997 está no século passado, a gente já coloca os resultados de exame na internet. E eu vou dizer para você, eu não estava na empresa nesse momento, mas conhecendo, né, a história, inclusive nós somos muito criticados por essa atitude, né? Mas como a informação de saúde é uma coisa super importante? Então, é tão importante que ela precisa ter acessibilidade. E hoje, o que a gente tem feito na área da saúde é exatamente isso. A palavra principal é essa questão da acessibilidade. E a acessibilidade, o acesso fácil, ele vem com o quê? Vem com acesso de conhecimento fácil, acesso de informação facilitado e que você tenha como paciente, como indivíduo, uma experiência superior
todas as vezes que você utilizar a saúde. A gente fala, e com certeza isso é pauta, né? E eu já ouvi isso como pauta, por exemplo, da CBN, muitas vezes dos custos da saúde. Mas o que a gente tem feito pelos custos da saúde para reduzir isso com informação, por exemplo? E quando a gente fala de transformação digital na saúde, a gente está inserindo uma alavanca enorme de sustentabilidade, que eu tenha melhor uso das informações, para que eu gaste menos, para que o sistema seja menos penalizado e para que o todo seja melhor, eu gaste menos com a saúde como um todo. Bom, só eu não precisar fazer 2 vezes um mesmo exame em tão pouco tempo, certamente já resolveria bastante, mesmo que eu tenha um plano de saúde, o plano de saúde vai pagar, mas esse, de alguma maneira, vai virar custo para mim e para o sistema como um todo. E essa é uma discussão que a gente já vê há bastante tempo, não é, Maria? Então, eu acho que esse ponto que você trouxe, Milton, é super importante, né? Então, a gente está falando aqui que nós somos uma empresa que nós fazemos muito diagnóstico, fazemos muitos exames e pode parecer um contrassenso, né? Então, eu estou colocando uma solução em que a pessoa vai deixar de fazer um exame porque o outro médico vai ter acesso, ela vai carregar consigo e é isso mesmo. A gente não quer fazer mais exames, a gente quer ter mais clientes. Então, o que acontece? Se você não precisa fazer aquele exame, não faça. Se você não tem necessidade de repetir aquele exame, não repita. Nós temos vários exames que nos acompanham que eles, por exemplo, têm uma validade muito grande. Então, não adianta você medir todo mês, eventualmente, um determinado indicador, porque a capacidade de capturar aquela variabilidade é muito pequena. Então, nós temos um sistema mais sustentável, a saúde certa, para a pessoa certa, no momento certo e na quantidade certa. E é esse o nosso compromisso. Deixa eu pegar aqui um aspecto interessante aí nesse trabalho que vocês desenvolveram ao longo dessa pandemia, que foi a participação da pesquisa. Quer dizer, vocês tiveram uma participação aí, estão tendo uma participação no desenvolvimento da vacina de Oxford, tem a questão lá do sequenciamento da mutação do coronavírus. Explica para a gente um pouco desses dois trabalhos aí, como é que vocês estão, de que maneira vocês estão participando desses projetos? Bom, Milton, primeiro que esse é um compromisso da empresa, nós temos uma história de 94 anos e sendo uma empresa de conhecimento que faz exames, nós somos uma empresa que está sempre nesse momento mais avançado de todas essas tecnologias. E, com certeza, na questão da pandemia, do coronavírus, a vacina é algo que vai ser muito libertador para todos nós. Ela vai ser a solução, digamos, definitiva, embora exista gente que acha que ela nunca vai existir definitivamente, que vão ter as mutações, mas ela é algo que vai nos trazer maior grau de liberdade em função daquilo que a gente quer reestabelecer como normal. Para fazer uma vacina ser eficiente, você precisa fazer um estudo muito rigoroso. Primeiro, tem que saber se aquela vacina é segura. Então, eu tenho que saber se ela não causa outros tipos de dano para a pessoa, ou efeitos colaterais, que possam trazer um risco maior do que o benefício que ela traz como vacina. Segundo, eu tenho que saber se aquilo que é esperado da vacina fazer, que, por exemplo, é a produção de anticorpos, se eles estão acontecendo. Só que como que você faz isso num curtíssimo espaço de tempo? Vamos lembrar que essas vacinas, elas provavelmente estarão disponíveis no prazo recorde de tempo. A gente nunca desenvolveu vacinas num prazo tão curto de tempo e que elas sejam seguras. Você tem que escolher muito bem a população que você vai testar essa vacina. Então, por exemplo, eu tenho que testar para saber se a pessoa não teve exposição ao coronavírus. Eu tenho que fazer, por exemplo, um exame de sorologia. Ela já tem anticorpos? Não, ela não tem anticorpos. Então, é uma pessoa que é elegível para fazer parte desse grupo de estudo. À medida que ela que ela toma essa versão de teste da vacina, né, ela vai sendo testada também para saber quais são, se ela está desenvolvendo os anticorpos e se ela tem outros efeitos. Então, nós estamos ajudando a fazer toda essa testagem para saber, por exemplo, se a vacina ela produz os anticorpos, quão segura ela é, e fazendo esse acompanhamento junto com, logicamente, vários outros institutos, como, por exemplo, a questão da Unifesp, e trazer conhecimento sobre esse produto dessa vacina dentro de uma população como a brasileira, que nós sabemos, o Brasil ele tem uma diversidade
que ela é muito positiva, do ponto de vista genético, na testagem de uma vacina como essa, porque você consegue estabelecer o efeito da vacina em vários grupos e sua segurança. Então, tem sido um prazer muito grande e uma felicidade muito grande para a gente poder participar desse estudo. E como é que é a participação? É no modelo de consórcio? É um modelo de consórcio. Logicamente, nós estamos com várias outras instituições e cada uma delas trazendo o seu conhecimento. No nosso caso, o conhecimento diagnóstico, fazendo os exames, tanto específicos para o coronavírus e, eventualmente, outros que são necessários, e trazendo o nosso conhecimento para esse grupo, com os nossos epidemiologistas, os nossos profissionais, para agregar a nossa parte de conhecimento sobre essa vacina e sua efetividade. E como é que está a sua avaliação em relação ao desenvolvimento desse trabalho? Você já disse ali agora há pouco, assim, uma visão muito otimista, vai ser bem mais rápido do que qualquer outra vacina. Você não quis arriscar nenhum prognóstico assim de quando será, porque é a grande pergunta que todo mundo tem se feito, né? E se haverá realmente a vacina? Quer dizer, os trabalhos mostram que se terá realmente uma vacina nesse processo ou há algum risco de não encontrarmos essa saída? Milton, primeiro que eu sou um otimista por natureza, embora eu não seja um profissional técnico da saúde, eu sou um administrador por formação, mas já há mais de 15 anos nesse mercado, e eu vou dizer para você, eu interajo com muitos desses profissionais, não só dentro do Fleury, como fora do Fleury, por dever, né, da minha posição na empresa e de conhecimento da empresa, eu leio muitos papers técnicos que muitas pessoas me ajudam a entender esses papers. O meu sentimento, a minha sensação, e mesmo conversando com profissionais da área, é de que sim, a gente deve ter uma vacina até o final do ano, uma vacina muito segura e muito eficaz. Como qualquer tema na área da saúde, falar que ela vai pegar 100% dos casos, falar que a gente não vai ter uma mutação do vírus que possa trazer um certo risco no futuro, é muito difícil cravar 100% em torno disso. Mas eu acredito que, a gente vai ter essa vacina até o final do ano, 2, vai ser uma vacina muito segura, e 3, essa vacina com certeza vai garantir para a gente uma imunidade que vai ser suficiente para a gente retomar a liberdade das nossas ações. Falar que a gente vai voltar para tudo aquilo que era antes, talvez a gente continue adotando uma série de medidas, mas pelo menos a gente vai ter a escolha de, uma vez vacinado, conseguir circular mais livremente e retomar as nossas atividades. Para você como gestor, para você como líder, o que essa pandemia ensinou e o que você pode transmitir para aquelas pessoas que estão aí à frente de suas equipes de trabalho ou de uma empresa ou estão liderando sua própria carreira? Nós podemos muito mais. É isso que tem de lição sobre essa pandemia, sobre esse momento. Nós acreditávamos que essa ferramenta que a gente já tinha muitas vezes acesso aqui, que ela estava relegada a um segundo plano, que ela era só o último recurso. A gente descobriu que a gente consegue utilizar ela muito intensamente. Vamos falar de outras áreas. A gente pode ter todas as críticas com relação, por exemplo, à questão da área da educação agora, né? O quão preparados nós estamos e o quanto efetivo está sendo a educação utilizando esses meios eletrônicos. Infelizmente, no Brasil, nós temos, logicamente, uma realidade que é muito díspare. Então, meus filhos estão fazendo escola em casa, usando computador, mas a gente sabe que a realidade da maioria da população não é essa. Mas o fato é que nós descobrimos que essa é mais uma possibilidade. Na área da medicina, com a telemedicina, como gestor, como você me perguntou, como que a gente não depende de todo mundo no escritório todos os dias e o quanto que isso não pode ser mais sustentável para todos. A gente pode melhorar as nossas relações em casa, a gente pode diminuir nossa pegada de carbono, sendo mais sustentável, não andando de carro utilizando combustíveis fósseis, né, todos os dias. A gente pode estar mais presente na vida das pessoas que a gente gosta, a gente pode utilizar melhor o nosso tempo para fazer exercícios e ter uma vida mais saudável. Então, o que essa pandemia nos mostrou é que nós já tínhamos várias ferramentas, nós já tínhamos várias tecnologias e talvez nós não estivéssemos utilizando a sua total potencialidade. E mesmo as pessoas,
quão resilientes as pessoas estão sendo durante essa pandemia. É um motivo de orgulho muito grande para mim como gestor e como líder da empresa, ver o engajamento das pessoas em querer levar o propósito da empresa, que é levar saúde e bem-estar para as pessoas, nas suas ações diárias. E mesmo, às vezes, com uma dificuldade de você estar em casa, de você estar disputando nesse momento, né, atenção com outras coisas, mas que nós podemos muito mais, seja por meio da tecnologia, seja por meio do nosso engajamento, e nós podemos afetar o nosso entorno, inclusive a questão da sustentabilidade, né, fazendo isso com, por exemplo, menos pegada de carbono, menos utilização de recursos e fazer tudo de uma maneira mais efetiva. Claro que vocês, dentro do Grupo Fleury, têm uma gama muito grande de funcionários, diferentes funções, diferentes atividades, etc. A gente sempre pensando só na área da saúde, mas só pensando depois aí na parte burocrática, gestão, etc, etc, etc. Por que eu estou perguntando isso? Para fechar aqui essa nossa conversa. Vocês estão identificando a necessidade de novas habilidades naqueles colaboradores que vocês vão recrutar a partir de agora? O olhar de vocês na hora de recrutar funcionários, colaboradores, vai mudar? Não tenho dúvida que não só vai mudar, como já mudou, e isso já está dentro do que nós temos feito dentro da empresa, Milton. É muito importante dizer que tudo isso que tem acontecido na forma da gente trabalhar, na forma da gente interagir, na forma da gente produzir como uma empresa, não pode ser algo que, uma vez que a gente estava conversando agora há pouco, tiver uma vacina, a gente volta para trás em tudo aquilo que a gente fez. A gente tem que manter todos os ganhos que a gente estabeleceu, porque vai ser melhor para todos. Então, nesse exato momento, a gente já alguma coisa como uns 2 meses e pouco, antes da pandemia ter 1 mês que ela estava instalada, nós estabelecemos um grupo dentro da empresa que já pensa nessa empresa do futuro. Não só estabelecendo objetivos de como que vão ser essas relações de trabalho, mas também mudando processos, mudando maneiras como nós entregamos alguns trabalhos. Inclusive, por exemplo, identificando pessoas que não voltarão para o escritório como a sua principal forma de trabalho. Elas vão trabalhar de casa, elas vão trabalhar remotamente a maior parte do tempo. E aquelas pessoas que vão trabalhar parte do tempo no escritório, elas vão, por exemplo, trabalhar muito mais por missão. Essa história do chamado job description, descrição de função, cada vez vai existir menos. Então, nós vamos contratar cada vez mais talentos e competências e entregar desafios. Mas eu, muitas vezes, não vou virar para você e falar, olha, está aqui tudo aquilo que você tem que fazer. Na verdade, eu quero que com um talento contratado, competências contratadas, você como colaborador, ou as pessoas que a gente vai colocar como colaborador, tragam essas competências, entreguem missões e façam com que a empresa cresça. É um desafio muito grande, porque a gente ainda vive muitas vezes naquela dinâmica meio que industrial de trabalho. Está aqui o que você tem que fazer, eu espero que você chegue a tal horário, saia a tal horário, cumpra essas funções. O que a gente tem que ter com toda a produção, com toda essa capacidade de entregar muito mais, que a gente descobriu que a gente pode mais, contratar talentos, contratar competências e fazer com que, junto com recursos, a gente entregue muito mais do que simplesmente o que está escrito numa folha de papel. Carlos Marinelli, quero agradecer a gentileza de você ter aceitado o nosso convite de participar aqui do Mundo Corporativo e trazer parte dessa experiência que você e o Grupo Fleury desenvolveram aí ao longo do tempo e ao longo desta pandemia também. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado a você, Milton, pelo convite. Ótimo estar aqui com vocês. Carlos Marinelli, presidente do Grupo Fleury, foi o nosso entrevistado de hoje no Mundo Corporativo. Participaram, colaboraram com este programa também Juliana Prado, Guilherme Dobo, Rafael Furugem e Débora Gonçalves. A você que nos assistiu no programa ao vivo, muito obrigado e até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.